Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, eu sou a Andressa e hoje o vídeo é para ajudar você, estudante, que tem dificuldade em realizar a leitura de textos acadêmicos. Afinal, às vezes até eu começo a ler esse tipo de texto e saio dele me questionando: quem sou eu? Como eu me chamo? Aonde eu nasci? Mais um dia de estudo, lendo o meu texto. A escrita cursiva é importantíssima, fundamental na nossa cultura. Importante isso aqui, vou marcar. Nossa, isso aqui também é importante, tem que marcar. Tudo importante, vou marcar essa parte aqui toda. Isso mesmo. Importante. Daqui a pouco marquei o texto inteiro. Nossa, olha aquela formiga escalando a parede. Formigas sabem escalar paredes. E se eu fosse uma formiga? Nossa, que horas são? Nossa, mas se eu fosse uma formiga, a gente mata formiga todo dia? A gente vai escalando a parede e ninguém me matasse. Ah, meu texto. É importante isso aqui. Importante. Ai, terminei. Bom, então para começar eu vou te falar que eu reuni aqui nesse vídeo algumas dicas de como realizar uma leitura mais ativa de textos acadêmicos. Afinal, às vezes a gente começa aí a ler um texto e acaba saindo dele sem entender nada. E aí você pensa, meu Deus, será que isso só acontece comigo? E eu vim te responder que não, isso acontece com todos nós. Então é por isso que eu vim te ajudar a sair desse poço sem fundo que é a leitura passiva de um texto acadêmico. A primeira coisa que eu vou falar aqui é, afinal, o que é uma leitura ativa de um texto, Andressa? Quando a gente pega um texto para ler e a gente faz uma leitura corrida ali dele, sem parar para se questionar sobre o que você está lendo, qual é o tema daquele texto, qual é o assunto que está sendo abordado, e você realiza apenas leitura de palavras mesmo, do que está escrito, você está fazendo uma leitura passiva. Então, a leitura ativa de um texto é nada mais do que conversar com aquele texto, usar de mecanismos para entrar em contato com a leitura que você está realizando. Quando a gente pega um texto para ler que a gente não conhece, que talvez ele seja um pouco denso e extenso, é mesmo complicado você fazer uma leitura ativa logo de cara, da primeira vez que você está lendo aquele texto. Então, a primeira dica que eu vou te dar é, antes de tudo, você precisa fazer uma leitura normal, como todos fazemos, do texto, certo? Durante essa leitura, você pode buscar descobrir o assunto, né? Principalmente o assunto que aquele texto está abordando e buscar de palavras ou conceitos que você não conhece em dicionários ou no Google, né? Essa é uma forma de você descobrir ali o tema geral do texto, para só então você realizar uma leitura ativa. Isso é muito importante da gente fazer quando a gente não tem familiaridade com a escrita acadêmica, que acontece quando a gente ingressa na faculdade, num curso de humanas, que tem muita leitura para ser realizada. Você não está acostumado a realizar esse tipo de leitura. Então, às vezes fica até difícil que de primeira você comece a conversar com aquele texto e entenda de cara sobre o que ele está tratando. Então eu te aconselho que você faça uma leitura inicial para compreender, né, essas coisas gerais mesmo do texto, e depois você realize uma segunda leitura, que aí sim vai ser a sua leitura ativa. Com o passar do tempo, a gente vai se familiarizando com esse tipo de texto, né? E a gente vai criando habilidades para fazer a leitura ativa. Então, com o passar do tempo, eu te garanto que você consegue fazer uma leitura ativa de um texto assim que você pegar ele. Mas, se você é uma pessoa que acabou de sair do ensino médio ou que está há muito tempo sem ter um contato com esse tipo de texto, é importante que você faça uma primeira leitura sempre que entrar em contato com um texto novo.
A partir dessa leitura prévia que te permitiu aí conhecer então esse texto, né, você vai partir para uma segunda leitura e realizar a leitura ativa do texto, porque pode ser que nessa primeira leitura você não compreendeu muito do que estava escrito. Então depois de você buscar pelas palavras que você não conhece, pelos conceitos também, vamos colocar em ação a leitura ativa. Sobre marcar o texto, que vocês devem ter visto aí que eu estava realizando a leitura de um texto e marcando tudo, porque essa era eu quando eu comecei a ler esse tipo de texto. É muito importante que você realmente marque só aquilo que for essencial no texto. Tá, mas como eu descubro o que é essencial e o que não é, se o texto inteiro parece importante para eu encher de marcadores? Pode ser que muitas partes do texto realmente sejam relevantes e você gostaria de marcar aquilo para quando buscar aquele texto novamente, tenha aquilo marcado. Mas aí eu te aconselho que você então use cores diferentes, que pode ser marcador, pode ser até caneta. Em algum tempo da minha vida eu não tinha marcadores de várias cores diferentes, eu usava uma cor de marcador, né, marca-texto, uma cor de caneta, marcava outras partes de lápis, mas enfim, da sua maneira, organização, né, a partir da sua organização pessoal, você vai marcar cada parte que tenha um significado, aquela cor tem que ter um significado para você. Então, são partes do texto que você acha que em algum momento da sua graduação vai ser importante, são momentos em que o autor trouxe conceitos que você acha relevante, enfim, cada coisa pode vir marcada por uma cor. Gente, eu peço perdão se estiver fazendo barulho de chuva, porque acabou de começar a chover aqui. Eu não vou parar esse vídeo não, eu vou continuar. Já que marcar o texto inteiro talvez não seja o caminho, você pode relacionar as marcações com anotações do texto. Essas anotações podem ser um fichamento das partes mais importantes, um resumo do que você está compreendendo do texto, uma resenha do que você entendeu ao final. E também podem ser anotações no próprio texto, que você vai ali anotando o que você compreendeu de cada parte, né? Essa forma de anotação é uma forma de dialogar com o texto, de colocar em ação o seu cérebro para ele realmente se questionar daquilo que você está lendo, né? Do assunto que está sendo abordado ali, dos conceitos que estão sendo discutidos, do que você entendeu ou não. Às vezes, quando você lê e aí pensa em escrever alguma coisa, imediatamente o seu cérebro consegue te mostrar se você compreendeu aquilo, se você tem uma dúvida daquilo, quando você vai escrever. Essa é uma técnica que eu acredito que seja importante para tudo na nossa vida. Quando os meus alunos vão estudar para as avaliações, eu falo para eles da importância das anotações, da importância de você escrever aquilo que você compreendeu durante as aulas, de você resumir, de você fazer uma resenha, um resumo, né, pra colocar o seu cérebro para funcionar sobre aquele assunto. Como eu acabei de falar sobre fazer perguntas, esse também é um método de leitura ativa, porque quando você faz perguntas para o texto sobre um trecho que você acabou de ler, por exemplo, isso te permite refletir sobre o que você acabou de ler. Então, talvez em alguns momentos do texto que você fique confuso, você pode escrever ali uma pergunta que vai vir a ser respondida ou não ao longo do texto. E caso não venha, é até um assunto que você pode levar para discutir nas aulas daquela disciplina que você tem lido o texto, certo? Outro ponto a se levantar aqui é que a leitura ativa ela é uma leitura mais demorada do que uma leitura passiva, que é quando você só passa os olhos pelo texto, mas realmente não se questiona sobre aquilo, não compreende o que está sendo dito ali, né? Então, você precisa dedicar alguns momentos, horas de leitura para aquele texto,
que podem ser divididas, podem ter pausas, sejam pausas de horas, sejam pausas até de dias, dependendo de quão extenso ou denso seja aquele texto. O importante é que, enquanto você estiver tirando um tempo para a leitura, você esteja realmente engajado em fazer todas as dicas que eu dei aqui. Anotações, marcações das coisas mais importantes, pergunta daquilo que você não compreendeu ou que você gostaria de comentar com alguém em algum momento, ou que você acha que vai ter resposta depois, mas você já está se questionando sobre aquilo. Enfim, tudo isso demanda tempo. E caso você queira ler um texto muito grande e dedicar ali muitas horas para isso, vai acabar sendo cansativo. Não vai ser uma coisa prazerosa, nem muito menos que vai conseguir exercitar o seu cérebro. Você vai começar a ficar cansado e isso não vai fazer você compreender ou guardar aquelas informações por muito tempo. Tudo isso também tem a ver com a concentração, que se você vai dedicar um momento para a realização da leitura desse texto, é importante que você use da sua concentração. E concentração é uma coisa que a gente conquista a partir de muitas tentativas. Nem eu sou a pessoa mais concentrada do mundo, mas hoje, com a internet, com as redes sociais, é importante que a gente realize a leitura de um texto, a leitura ativa, sem ficar se dispersando e tentando fazer outras coisas enquanto isso, como eu tava vendo as formiguinhas escalarem a parede. Às vezes a gente é uma pessoa muito distraída, e eu preciso confessar que eu sou, então a gente tem que exercitar a concentração. Por isso é importante dedicar momentos curtos para a leitura. Não se esforçar muito logo de cara. Então você pode aí estipular 30 minutos de leitura, o que pode parecer pouco, mas pensa você, 30 minutos focada em ler um único texto, sem mexer nas redes sociais, sem ver se alguém atualizou o status do WhatsApp, enfim, 30 minutos realmente lendo e se questionando sobre aquilo que você tem lido. Aos poucos a gente pode ir aumentando esse tempo, né, a partir da forma que você vê que está apto a desenvolver a sua concentração. Bom, então para finalizar eu vou falar agora sobre ao terminar um texto. Ao finalizar a leitura, você pode retomar tudo que você leu, seja escrevendo, né, fazendo uma resenha, ou mesmo na sua cabeça, e se perguntar: eu compreendi a proposta desse texto? Eu compreendi o que o autor concluiu? Eu aprendi algo sobre isso? Ele me ensinou alguma nova habilidade? Ele me ensinou algum novo conceito? Eu entendi qual é o tema, o assunto que foi abordado aqui? Responder essas perguntas vai te permitir descobrir se você realizou ou não uma leitura ativa. Porque eu tenho certeza que se você fez uma leitura ativa, alguma coisa você pegou daquele texto. Textos muito densos e que talvez você pegou a primeira vez para você ler, obviamente você não vai ter todas as respostas, né? Alguns textos a gente precisa ler mais de 2, 3 vezes para compreender. E não tem nada de errado nisso. Porque, como eu disse, é a partir de várias leituras e conversas com aquele texto que a gente vai compreendendo o que está escrito, não é mesmo? Então, a partir dessa técnica de leitura, você pode compreender muito mais dos textos acadêmicos que você tem lido para suas aulas, né? Principalmente para os alunos que estão cursando letras e que tem que realizar muitas leituras e às vezes pensam: meu Deus, parece que eu tô sozinha, que todo mundo tá compreendendo tudo e eu tô aqui perdido. Não se sinta perdido. Eu também já fui essa pessoa, já passei por isso. E o caminho não é linear. Não posso dizer que hoje todo texto que eu pego eu compreendo de primeira, mas eu sempre me proponho a realizar leituras mais ativas, que me coloquem em diálogo com esse texto, né? E que me permitam compreender o mínimo que seja, mas que eu não saia dali me sentindo menos capaz do que eu entrei ao começar a ler esse texto, entendeu?
Acho que por hoje é isso. Peço perdão aí se no vídeo ficou com sonzinho de chuva, mas é que, como eu tinha dito, começou a chover no meio do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já faz esse tipo de leitura ou se você vai começar agora a fazer. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, fica à vontade pra conversar comigo aqui embaixo, tá? Muito obrigada e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!